Oi, Vitor, boa noite, tudo bem? Noite. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, pessoal? Obrigada por estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos em relação à pedagogia hospitalar, que eu enxergo que é uma área que precisa ser muito divulgada, compartilhada. Eu acho que as pessoas têm um interesse muito grande e muitas vezes não tem muita informação, né? Eu acho que é um mercado que está crescendo muito, né? E está crescendo aos poucos, né? Que precisa ser mercado, e é muito bom, acho que ter a visão de alguém que viveu isso na prática, que vive isso e estuda essa área. Então, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer compartilhar e aprender com as pessoas. Então, vamos lá, vamos seguir nosso roteiro aqui de perguntas. Eu falei para eles que podem mandando as perguntas também aos poucos para a gente complementando aqui. Então, eu coloquei aqui para você começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Então, qual foi a faculdade, a sua escolha profissional, o seu trajeto para atuação na pedagogia hospitalar? Tá. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, acho que a maioria não conhece, está me conhecendo agora pelo perfil da Juliana, então por isso eu agradeço o convite, pela oportunidade de estar aqui conhecendo todos vocês. Eu sou Victor dos Santos Moraes, sou pedagogo desde 2013 pela Universidade Federal de São Paulo. E também pela Unifesp eu fiz uma mobilidade acadêmica internacional. Era um programa do Santander Universidades, na época, que as universidades públicas tinham, que foi com a Universidade do Porto, lá em Portugal, onde eu fiz essa especialização em ciências da educação. Né? Lá em Portugal, a formação para o professor primário é diferente da nossa, é um curso técnico médio, mais ou menos parecido com o nosso magistério, né? E Uhum. ciências da educação não forma o professor primário, ela forma o mediador cultural, o educador da área acadêmica, de pesquisa, mas não especificamente o professor primário. O professor primário que quer dar aula para as crianças pequenas, como pedagogo no Brasil, precisa fazer escola primária. É uma outra formação, uma outra discussão, mas foi muito interessante, foi a partir dessa experiência internacional, lá na Universidade do Porto, onde eu fiquei 6 meses, em que eu comecei a olhar para o terceiro setor da educação, né, que é a educação não formal, né? E essa autora que a gente usa na educação não formal, que é Maria da Glória Gon, ela fala justamente, Juliana, sobre essas potencialidades do novo mercado educacional. Uhum. Dentre elas, o atendimento escolar hospitalar, né, a pedagogia hospitalar, enfim. Depois eu fiz um mestrado, voltei para o Brasil, fiz um mestrado em educação e saúde na infância e na adolescência, também pela Federal de São Paulo. Me formei no mestrado em 2017, quando eu ingressei como professor da rede pública de São Roque, né? Fiz o mestrado em avaliação da aprendizagem, sofrimento psíquico, inclusive tem um livro nessa área, depois até posso deixar a indicação para vocês. Eu Uhum. estudei práticas de avaliação que impactam negativamente na saúde psicológica das crianças, crianças pequenas, né, de primeiro ao quinto ano, em escolas públicas. E dentro desse mestrado da Unifesp, que é interdisciplinar, foi que eu conheci o atendimento escolar hospitalar da escola móvel do Hospital do GRAAC, que é o Instituto de Oncologia Pediátrica lá de São Paulo, no GRAAC, né, na Vila Mariana. Então lá eu fiz uma disciplina no mestrado, né? Eu fiz uma disciplina que se chamava o aluno gravemente enfermo, né? Então já estou falando um pouquinho da minha inserção nesse universo. E daí eu falei assim, eu quero fazer o doutorado nesta área. Não tem, quando eu entrei no hospital e eu vi aquela escola dentro de um hospital, eu falei assim, gente, esse trabalho é muito nobre, né? A gente precisa aprender um pouquinho dessa nobreza, dessa doação, né? Porque a pedagogia hospitalar é isso, é uma doação ao outro, né? Em favor da angústia e do sofrimento do outro que você coloca como prioridade no seu trabalho. E daí eu ingressei no doutorado já com lógico, né? Fui atrás de pesquisar a orientadora da área, a coordenadora da escola móvel, daí eu fiz o doutorado. Entrei no doutorado também pela Unifesp, só que lá dentro do hospital do GRAAC, que eu entrei em 2018, estou terminando esse ano. Esse ano é É, meu último, então ainda não me formei. Então, eu acho que você ainda vai fazer uma pergunta mais específica a como eu entrei, né, no mercado de fato, mas o meu contato lá dentro é como pesquisador, né? Eu sou pesquisador da escola móvel, então eu faço pesquisa sobre
a produção de conhecimento em atendimento escolar hospitalar. Eu não vivi, de fato, a inserção profissional do professor hospitalar, mas eu acompanhei o trabalho deles, porque eu estava lá como pesquisador, e vai ter uma pergunta mais específica, mas depois tem uma diferença dessa inserção, de quem entra para dar aula e de quem entra para pesquisar o trabalho que é feito lá dentro, né? Um pouquinho diferente, mas a gente discute sobre as mesmas coisas também. Não, muito legal essa trajetória, faculdade, mestrado, doutorado. Acho que é um caminho que eu imagino que o pessoal que me segue aqui se interessa bastante, né, de estudo. E então, só para eu entender, então em Portugal você trabalhou, você teve contato com essa diversidade de atuação do pedagogo, e foi isso Sim, que te interessou a voltar e fazer o isso. esses E tanto que em estudos. Portugal, isso foi em Portugal, Juliana. Cortou um pouquinho só a sua fala no final, mas acho que você quis dizer. Pode falar, pode repetir. Assim, o que que te fez escolher esse caminho, né, de pesquisa? Por mais que não seja uma prática que você ainda não esteja praticando como professor, mas você está vendo o dia a dia e entende um pouquinho do mercado, né? Isso. Escolher isso tudo. Isso, então, exatamente. Em Portugal, eles falam sobre o cientista educacional, né? Não exatamente o pedagogo, quem cursa ciências da educação. Então, eu falei assim, gente, a gente está discutindo sobre educação dentro e fora da escola, só que Portugal concebe uma formação diferente, né? Ele não fala pedagogo, ele fala professor primário, Uhum. mas é equivalente ao status profissional do pedagogo no Brasil. Tudo bem que lá não é um regimento de ensino superior para o professor primário, mas para o cientista educacional, sim. E foi esse curso que me abriu os horizontes para voltar para o Brasil, e eu estava recém-formado na graduação, eu falei, eu quero fazer pesquisa, eu quero ir para o mestrado, quero ir para o doutorado. Queria desde muito cedo, desde que eu entrei na pedagogia, eu queria fazer carreira acadêmica mesmo, produção de conhecimento científico no ensino É, superior. E eu falei, eu quero fugir um pouco da curva, porque a gente tem muita pesquisa em formação docente, em avaliação, em práticas escolares, e eu queria algo diferente. Então, o primeiro motivo foi esse. O segundo motivo, justamente, foi o mestrado, que eu tive contato com o trabalho do GRAAC. E é, lá dentro, a gente teve aula com os professores que eram médicos, né? Professores da oncologia pediátrica, né? Porque eu estudei o atendimento escolar hospitalar, estudo o atendimento escolar hospitalar, para crianças em tratamento oncológico especificamente, porque tem pedagogia hospitalar e domiciliar para uma série de outras enfermidades, e daí o conhecimento produzido em cada um desses setores é super específico. E os médicos da oncologia pediátrica, isso me motivou muito a decidir fazer um projeto de pesquisa nessa área. Eles diziam assim, para estar aqui dentro, né, para trabalhar com essas crianças que podem enfrentar a finitude, né, enfrentam aí a sobrevida, né, por sim. conta da enfermidade ser muito grave, muito severa, dizem que nós temos que ter o coração frio. E eu estou aqui para dizer para vocês que nós temos que ter o coração mais quente possível para estar aqui dentro. Porque é aqui dentro que você vai abrir a janela para essa criança que, no meio da sua infância, né, elas têm crianças lá de 5, 4 anos, só não tem bebês, mas crianças muito novas, até os jovens do ensino médio, são atendidos pelo GRAC, porque é um hospital de crianças e adolescentes, e que, de repente, eles têm um tratamento super invasivo, super incisivo no psicológico e no físico deles, né? Que pode limitar, frustrar todas as perspectivas de vida. Então, vem uma pessoa de fora, que não é familiar, não é amigo, não é conhecido, e diz: vamos estudar? Vamos continuar aprendendo, mesmo você estando aqui nesse novo ambiente, né, nesse ambiente hospitalar? Então, é uma doação do tipo dizer: olha, tem vida para além do tratamento, né? Existe vida, existe continuidade para além disso que você está sofrendo. Eu sei que é difícil, é muito doloroso, mas tem muita gente aqui fora lutando pela continuidade disso. E as pesquisas do GRAAC, né, eu queria até mostrar o livro, vou ver se eu consigo pegar depois. Elas dizem justamente que o atendimento escolar hospitalar da escola móvel ele é profícuo para o tratamento que a criança enfrenta, porque o nível de autoestima sobe, a disponibilidade, então toda essa disposição orgânica que a criança precisa ter para passar por uma quimioterapia, por exemplo, né, a imunidade alta, é ajudada com trabalhos desse tipo de intervenção, como o dos professores hospitalares.
Aham. Eu imagino que o objeto, né, o produto desse trabalho não seja o conteúdo em si, mas muito mais o quanto ele vai beneficiar o progresso da criança, o ânimo, né, da criança nesse ambiente que já é tão fragilizado, né? Então, eu imagino que tenha essa finalidade, né, de contribuir para que a criança saia um pouco desse ambiente tão médico, né, com tantos procedimentos invasivos e muitas vezes sem muita expectativa, para dar um outro foco, né? Juliana, os pesquisadores da área, a Amália Kovic é uma delas, uh, que defende o seguinte: não é só educação, mas é também educação. Então, a gente está lá para trabalhar com o processo educacional, sim, para discutir sobre a formação do currículo específico, sim, para olhar o caderno do aluno, se é um aluno que já passou por escola regular, se é um aluno que ainda não está matriculado, eles fazem essa ponte, né? O hospital vai atrás da matrícula do aluno numa Uhum. escola próxima à sua residência, eles entram em contato com a escola, pedem autorização para que o trabalho seja efetivado. Então, o portal da Escola Móvel, que é online, onde eles jogam todas as atividades realizadas com os alunos dentro do hospital, e a coordenação, a gestão, o professor daquela criança tem acesso a tudo que está sendo feito para que o currículo seja validado. Então, estruturalmente, é um trabalho de educação pensado para essa criança não interromper os estudos. Mas Entendi. exatamente isso você disse, é educação, então o foco é bem educacional também, mas ele transcende essa dimensão, pensando também no estado de bem-estar físico, emocional, psicológico desse educando e dessa educanda, e no processo de humanização, né, que é essa relação unívoca entre professor hospitalar e criança e paciente oncológico vivenciam juntos, né? Então, é algo bem complexo, bem amplo. Ah, mas não dá para dar conta do currículo como a gente dá conta na escola. Claro, na escola você tem uma criança saudável, que frequenta a escola todo dia e que está ali à disposição do professor de 4 horas e meia, 5 horas por dia. A criança está doente, passa por um processo oncológico, não vai ter oncológico, não vai ter a mesma disponibilidade. Claro que não vai ter. O currículo às vezes fica muito aquém? Fica muito aquém. Mas o processo de humanização justifica tudo, né? A existência da escola móvel, ela se justifica pela nobreza do processo de humanização que está dentro do ato educativo, né? Entendi. Acho que é um pouco disso. Coisas, né? Não deixa de ser o produto também, para que a criança Sim, não tenha prejuízo caso ela receba alta e para que ela tenha tido exatamente. uma bagagem, né, de conteúdo nesse período. É, e aí surgiu uma dúvida que nem tá aqui, né? Agora que eu pensei. Então, como é feito esse trabalho? É individualizado? Então, o professor ele faz uma adaptação do estudo dessa criança, então um vínculo com a escola. Imagino que tem uma parceria muito grande também do professor que está no hospital com a própria escola para que esse currículo seja adaptado, ou não? É um currículo do próprio hospital. Como que funciona isso? Tá. Depende do atendimento, né? Porque o atendimento escolar hospitalar, e isso é bem importante a gente falar, né? A gente ouve falar no discurso comum de pedagogia hospitalar, mas existe algo mais amplo da pedagogia hospitalar, que é o atendimento escolar hospitalar, porque não é só pedagogo que trabalha lá dentro. Então, Sim, são professores das especialidades também. Se a criança fica mais velha, passa para o 6º ano, então são os professores das áreas de especialidades, língua portuguesa, matemática e história. Então, a pedagogia hospitalar está lá dentro, mas o serviço é atendimento escolar hospitalar, porque são professores de todas as áreas do conhecimento, desde os professores da educação infantil até os professores do ensino médio. Você uhum. perguntou sobre adaptação curricular, né? Então, depende do serviço. No IOP-GRAAC, que é onde eu pesquiso, né, onde eu estou lá dentro como credenciado como pesquisador, o trabalho é muito institucional do hospital. Então, não existe convênio com as secretarias de educação do Estado, por exemplo, né? Ou a Secretaria de Educação Municipal. Então, é o hospital que corre atrás de tudo. É ele que monta o currículo específico, é ele que faz
o contato com as escolas, é ele que monta o portal, tudo é o hospital, né? A equipe do hospital que monta esse trabalho. No hospital, por exemplo, eu não conheço a realidade do Brasil todo, mas, por exemplo, em Curitiba, que é onde esse trabalho também é muito bem desenvolvido. Em Curitiba, não. No Paraná, estado do Paraná em geral, tem o Hospital do Pequeno Príncipe, que é onde funciona o convênio dos hospitais com Uhum. as secretarias de educação. E daí o professor é concursado pela secretaria e é esse professor concursado pela secretaria, um professor de rede regular mesmo, que passa por um processo de formação continuada, subvencionado pelas prefeituras. Então, o poder público que forma esses professores que já são da rede para colocar lá dentro do hospital. É um movimento diferente. No IOP-GRAAC, eles têm o próprio curso de formação, que é um curso de residência, né? Um curso de especialização. Então, é um Sim. processo seletivo, anual, né? É aberto um edital e o cara lá que é formado em pedagogia ou em qualquer outra licenciatura, né? Se for licenciatura, vai dar aula para as crianças mais velhas. Ele quer fazer essa especialização, ele vai prestar uma prova, ele vai apresentar o seu currículo, a sua experiência e ele vai entrar dentro de um curso que se chama modalidade de residência em educação e saúde. E ele Uhum. entra fazendo as duas partes, as duas coisas, fazendo a teoria e fazendo a prática, tendo aulas de oncologia, não de oncologia pediátrica, mas tendo aula na ala de oncologia pediátrica do hospital para saber como abordar essa criança, quais os tipos de patologia mais recorrentes dentro do hospital, né? Então, qual é o tipo de acolhimento feito, qual é o principal papel de complementaridade dos professores com os Uhum. psicólogos, com os terapeutas, com os fisioterapeutas, com os assistentes sociais. É uma equipe multidisciplinar que está lá dentro. E, ao mesmo tempo, de manhã faz a aula teórica, à tarde ele vai dar aula. Então, ele faz a parte prática. Ele é um professor em exercício. Ele é um estudante e um profissional junto no mesmo curso. O curso dura 2 anos. No primeiro ano ele é R1, né, residente 1. No segundo ano ele é R2 e no final desse segundo ano de residência ele tem a oportunidade de se efetivar lá dentro, né? Uhum. Então depende do hospital, depende do estado, depende do município. Cada hospital funciona de um jeito. Tem hospital que tem o seu próprio processo seletivo, como o GRAAC, e tem hospital que tem convênio com as secretarias de educação. Legal. Eu lembro, eu fiz um curso também, eu não sei se eu comentei com você, no Einstein sobre a pedagogia hospitalar, já tem uns 3 anos, 3 ou 4 anos. Bacana. Era um curso livre, né? Eu sempre tive interesse, mas nunca atuei na área. E porque eles mencionaram sobre isso, né? Essa parte da secretaria. E E eu, funcionava de forma. eu acho, Juliana, que eu não terminei de te responder, que o pessoal perguntou do currículo. No GRAAC, então eu vou falar do que eu conheço. Eu falei como que se insere lá dentro e não falei do currículo. No GRAAC, eles olham, se a criança tem bagagem escolar, então é uma criança que já passou por escola, eles vão olhar o caderno, o material e o currículo da escola. Uhum. Daí eles vão fazer a avaliação diagnóstica da criança, porque a prioridade é a condição de aprendizagem do aluno, independentemente do currículo. A criança tem condição de acompanhar o conteúdo que está sendo trabalhado na escola? Tem condição, dá para continuar? A gente continua a partir daqui. A criança não tem condição? Não vamos seguir o currículo, vamos regredir, mesmo que precise retroceder, e vamos trabalhar a partir do que a criança é capaz de apresentar agora. Então, por Entendi. isso que se chama um currículo específico. Não é um currículo que abandona o currículo regular. Não, ele olha para esse currículo regular e avalia a possibilidade de diálogo entre o que a criança tem condição de apresentar naquele momento, porque é uma criança totalmente fragilizada, vulnerável psicologicamente também. E se dá para acompanhar, acompanha-se. Se não dá, o currículo é outro, ele é remodelado e o nível de complexidade também pode retroceder de acordo com a capacidade da criança naquele momento. Então, Entendi. no GRAAC, é esse processo de ajustamento curricular que eles realizam. Legal. E essas aulas, elas são em grupo ou o atendimento individual? Ou acontecem as duas? Sempre individual, né? Na área da pedagogia hospitalar, mas do atendimento escolar hospitalar, a gente fala em classe hospitalar. E a grande diferença do GRAAC é exatamente que não existe uma classe, né? Porque é uma escola móvel. Porque é uma escola que está em todo lugar onde a criança estiver. Então, se a criança está na brinquedoteca, o professor pode ir até lá e fazer um momento de aula com ela ali.
se a criança está na quimioteca, se a criança está no leito, se a criança está no corredor, está na sala de espera. Então, por isso, é uma escola móvel e os professores são chamados de professores volantes, que vão até as crianças onde elas se encontram e se elas estão disponíveis para ter aula. Então, não necessariamente as aulas são sempre agendadas, não necessariamente. Às vezes elas acontecem ao acaso, conforme a disponibilidade momentânea da criança. Por isso não existe classe hospitalar, né? Não existe um espaço específico do hospital, da instituição para esse momento de troca entre professor e aluno acontecer. Mas é sempre individual, até por conta do tratamento oncológico, né? Agora a gente está em pandemia, mas mesmo antes da pandemia, né, as crianças são muito vulneráveis, né? A imunidade é zero praticamente. Então não pode aglomerar, já não podia antes, né? Então tem que ser individual, sempre de máscara, sempre seguindo os protocolos, muito álcool nas mãos, muita asepsia para você receber essas crianças, abordar essas crianças. Se ela está em num tratamento dentro da quimioteca, você pode fazer uma contação de história enquanto ela recebe a quimioterapia, mas sempre muito arraigado aos protocolos do hospital, né? Você não pode extrapolar barreiras e sempre de maneira individual, até porque as crianças não podem ter esse contato com muitas pessoas no mesmo ambiente, né? Entendi. Eu lembro no curso que eu fiz que a brinquedoteca do hospital ela tinha uma proposta, né, integrativa, social, mas eu imagino que com esses protocolos também, né? Sim, sim, sim. Sempre pensando de acordo com a particularidade da enfermidade, do tratamento e do regimento do hospital. Então, o atendimento escolar hospitalar ele não é padronizado como o ensino regular, né? A gente segue a mesma base nacional como curricular. Não, não existe. São crianças muito específicas, são alunos gravemente enfermos e com muitas especificidades, né? Às vezes você tem ali crianças que passam por vários tratamentos de leucemia, por exemplo, e tem desenvolvimentos completamente diferentes a partir da reação que o organismo apresenta ao tratamento. Então, são crianças com neoplasias múltiplas, né? Que os médicos da oncologia pediátrica chamam. E essas neoplasias precisam ser minimamente conhecidas pelos docentes, por isso que passa. Não é ninguém que entra lá para dar aula. O cara precisa passar por esse processo seletivo que eu mencionei, para ele conhecer minimamente a realidade do hospital e da natureza da enfermidade. Entendi. Até para saber o impacto na criança, né? As reações dela, vai impactar muito na aula em si, né? E eu penso assim muito nos profissionais, né? Na capacitação que a gente precisa ter, não só acadêmica, mas no suporte psicológico. Existe estruturado um suporte psicológico para esses profissionais? Ou não? No próprio processo seletivo já é algo O estruturado? próprio processo seletivo vai te dizer para você, Juliana, para mim, Vitor, para quem se dispõe a passar pelo curso, se você é o cara para estar lá dentro ou não, se você é a pessoa para estar lá dentro ou não. Por quê? Porque você passa por um trabalho de multiprofissionais. Então você vai ter aula com os médicos, com os psicólogos, com os terapeutas, com as pessoas que estão lá para formar os docentes, né? E os docentes vão trabalhar ao mesmo tempo na parte da tarde em parceria com esses outros profissionais. Então, o próprio ambiente hospitalar, o próprio processo formativo vai dizer se você está apto ou não a seguir a carreira do docente hospitalar. Entendi. Mas acredito que ao longo desse processo sejam necessários também, né? Sim, sim. Tem muita gente que faz acompanhamento terapêutico à parte, né, particular, para poder dar conta da criança que você atendeu por meses e porventura possa não estar mais lá. Sim, é algo extremamente necessário mesmo, né? E ainda mais por lidar com vidas, né? Situações tão específicas e diferentes umas das outras, né? Sim, sim. Enorme. Então vamos seguindo aqui. Como você define a pedagogia hospitalar? Eu defino a pedagogia hospitalar, assim como o atendimento escolar hospitalar, como um serviço, como uma prestação de serviço, um trabalho de intervenção educacional e de Uhum. processo humanizador. Então, você está lá para intervir numa carreira escolar completamente distanciada e diferenciada do que a gente entende por educação escolar, por exemplo, né? Dentro da escola. Por isso que o atendimento escolar hospitalar é uma educação do terceiro setor.
da não formalidade educacional, porque você não está ali para cumprir regimento escolar. Você está ali para ajudar a criança acima de tudo. Então, é um serviço, é um trabalho de intervenção educacional, levando em conta, acima de tudo, priorizando acima de tudo, as condições de aprendizagem do seu educando. Entendi. E como você, na verdade, você já falou, né? Como você começou a trabalhar na área. Então, você. Sim, eu estou lá como pesquisador até hoje, né? Não terminei o doutorado, agora a gente está afastado porque até eu terminei a parte empírica, né? A parte de pesquisa. Graças a Deus foi antes da pandemia. Eu fiz em 2018 e 2019 a parte empírica, né? O levantamento, a coleta de dados com os professores, com as crianças, no banco de dados da Escola Móvel. E agora eu estou terminando de redigir a tese. Então, eu estou Legal. trabalhando em casa, eu acompanho o hospital de casa. E são quantos anos o doutorado? Quatro? Quatro. 4 é outra faculdade, né? Mas muito mais, de muito mais entrega, né? Muito mais intensa. Não, muito legal. Mandaram algumas perguntas, mas a gente pode ir respondendo no final. Vamos seguindo. Tá. Quais são os maiores desafios e demandas do profissional que trabalha no hospital? Então, eu acho que um dos maiores desafios que eu enxergo, né, apesar de eu não ter sido o professor hospitalar, mas eu acompanhei o trabalho deles nas reuniões pedagógicas e nos atendimentos individuais, é exatamente isso que você mencionou de conseguir levar adiante essa missão, né? Não gosto da palavra missão para educação, porque a gente cai naquele messianismo da profissão do amor e da entrega que precisa ser mal pago porque é uma profissão de devoção. A gente precisa superar esse discurso, gente. É muito lindo, é muito nobre, a gente Concordo. ama o que faz, mas a gente é Então, profissional. A gente precisa tá. ganhar bem pelo que a gente faz, né? Então é profissão. É profissão, e o professor hospitalar também é profissão. Mas o grande desafio dessa profissão de docente hospitalar é exatamente essa reavaliação que você precisa fazer o tempo todo, né? Até quando eu consigo aguentar? Até o que eu sou capaz de enxergar? O que eu sou capaz de viver, né? Será que eu consigo alfabetizar uma criança e no ano seguinte não encontrá-la mais no hospital ou não encontrá-la mais numa escola matriculada? Porque, infelizmente, ela não conseguiu vencer o câncer infantil. Então, essa reavaliação ela é muito pessoal. Tem gente que seguiu por muito tempo e tem gente que foi até o momento e não aguentou. Eu vivi muito desses relatos durante o doutorado, nos anos iniciais de 2018 e 2019, porque é uma reavaliação muito pessoal, porque você dá aula individualmente para o aluno. Então, não tem como não se conectar. Não tem. Você se apega de uma maneira até mais do que na escola, porque você conhece cada um individualmente, é o momento de cada aluno, você conhece a trajetória, eles contam o que eles vivenciaram, como que eles estão, se eles já estão no pós-tratamento, né? Então eles vão para casa e voltam só para fazer algumas sessões no hospital, eles contam a vida deles lá fora, então você vai criando vínculos emocionais e afetivos, e essa reavaliação é o maior desafio, né? De você enxergar até onde você consegue ir. Para mim, é o maior desafio do docente hospitalar que lida com crianças gravemente enfermas. Eu acho que a gente tem quem trabalha, né, nessa área precisa aprender a ressignificar muitas coisas, né? Porque a vida é finita, né? A gente está aqui de passagem, então a gente já sabe que acaba. Então, acho que é ressignificar o tempo, porque o tempo a gente vai ter a certeza trabalhando numa área como essa que é menor, né? O que eu deve ser mais desafiador é o fato de ver determinada criança e ter esse vínculo sofrer, né? Eu acho que isso deve ser difícil. Mas eu acredito que a educação traz até um alívio nesse processo, né? Exatamente. Então, acho que isso supre um pouco dessa dificuldade, desse desafio. Exatamente. Eu acho que tudo que você fala... Pode continuar. Não é isso, pode falar. Não, só ia complementar mesmo, né? A gente sabe, né, que a vida é finita, mas para a criança que tem uma pureza da infância muito grande, né? Que a gente já enxerga isso muito na educação infantil quando elas são menores e que a gente se encanta pela educação infantil por conta disso, por conta dessa pureza infantil. Ela não deixa de ser criança porque ela está no hospital.
Então, a infância é uma categoria social, né? O professor Marco César de Freitas, que é um historiador da infância, né? Foi meu professor na Unifesp, ele sempre dizia isso. É uma categoria social que pode ser vivida de múltiplas formas, mas quando ela não é vivida, é a parte mais triste de uma infância pouco aproveitada, né? Então, eu acho que o ambiente hospitalar, ele é um pouco desse aprisionamento da infância que precisa ser tão livre, né? Por que as crianças estão sofrendo tanto na pandemia? Porque elas perderam a liberdade de circular, de ir e vir, de tocar, de abraçar, de interagir. Criança é isso, criança é interação, né? Quem É. estuda psicologia da educação e sabe o que é o interacionismo vygotskyniano entende o que eu estou dizendo. As potencialidades da interação para o desenvolvimento infantil são enormes, né? Não apenas na motricidade, não apenas no desenvolvimento cognitivo, mas também no desenvolvimento afetivo dessa criança. E essa criança que vai para o hospital, tudo bem que o Hospital do GRAAC é um hospital à parte, né? Nem parece que você está dentro de um hospital. Eles têm uma biblioteca maravilhosa, uma brinquedoteca linda, toda decorada, com árvore, animais. É lindo, né? Até para a criança não se sentir aprisionada num hospital. Mas eu acho que o difícil é isso, né? A vida é finita, mas para a criança que está no início da vida e que pode ter essa vida interrompida de maneira brusca, é muito triste para o professor que se dispõe a lidar diariamente com elas. Então, por isso, o grande desafio da profissão. Isso sem dúvida, que é triste, certeza. Mas eu acho que o ressignificar é mais para uma questão de sobrevivência no meio, né? Sim, sim. Tá no, dar um novo significado e saber o que você pode contribuir no lugar nessa realidade que já é assim, né? Mas deve ser realmente muito desafiador. E como você considera o mercado de trabalho, assim, vendo o processo seletivo? São muitas oportunidades ou não? É um mercado que está crescendo? Como você enxerga? Então, ele estava em crescimento até a pandemia, assim como todos os outros setores, a gente fechou muitas portas. Então, a gente viu muito concurso público sendo interrompido ou sendo suspenso mesmo, né? As escolas particulares também mandam muita gente embora. E no GRAAC não foi diferente. O GRAAC, vou falar um pouco da experiência de São Paulo, né, que é a que eu conheço, ele tinha processo seletivo anualmente. Com a pandemia, esse processo foi suspenso. Então, Hum, oportunidades se fecharam. Muita gente que estava lá dentro foi mandada embora. Eles tinham uma equipe de 24 professores, 20 uhum. foram mandados embora por conta da pandemia, né? Um montante de muita gente circulando num hospital oncológico, onde a imunidade é muito abalada, precisou ser feito esse corte até por conta de questões orçamentárias, mas sempre a gente vê um pouco da educação sendo relegada, né? Deixada um pouquinho de lado. Mas a gente vive uma pandemia, uma crise econômica, então é um mercado que foi muito abalado por conta da pandemia, mas que estava crescendo até 2019 por meio de processos seletivos mais sistematizados. Eu prestei um concurso para eu prestei um concurso para professor hospitalar, mas como professor regular, do Hospital São Paulo. Do ladinho ali do GRAAC, mas não era para lidar com criança, não era para lidar com criança com paciente oncológico, era para lidar com diversas outras. O hospital atende casos variados, no Hospital São Paulo. E tinha o professor especialista em tinha o cargo, né, para professor especialista em pedagogia hospitalar. Eles não falavam pedagogia hospitalar, era atendimento escolar especializado, É, atendimento escolar hospitalar. Então era a pessoa que fez a pós-graduação, a especialização na área, né, porque já existe muitas iniciativas nesse sentido. Então era um concurso para quem tinha pedagogia e para quem tinha a pedagogia e a pós em pedagogia hospitalar ou a pós ah, isso, a especialização na área. Então, foi um concurso assim da Unifesp para entrar no Hospital São Paulo, que eu achei assim bárbaro, porque eu nunca tinha visto um concurso para docente hospitalar com essa sistematização incrível. E existem as contratações particulares e existem os convênios, quando você já é concursado de uma rede e o hospital da sua região aceita professores concursados da rede desde que passe por uma capacitação. Então, é um entendi. mercado que tem vários vieses menores do que as escolas regulares, estava crescendo muito, mas que sofreu aí um pequeno abalo, um pequeno não, um grande abalo com a pandemia, como todos os outros setores, né? Certeza. Esse processo
nesse concurso que você disse que prestou, é muito concorrido ou não? Muito concorrido primeiro por conta dos nomes, né? A gente está em São Paulo, né? Uhum. A cidades mais populosas do Brasil, se não a mais populosa. Então, uma cidade muito grande, uma cidade muito conhecida. A gente está falando de uma universidade pública, federal, né? Então, um nome muito grande que absorve muito profissional. Então, essas coisas chamam a atenção. Então, muita gente de fora vem. Era muito concorrido. Mais o cargo de professor especialista em atendimento escolar hospitalar era pouquíssimo concorrido, porque muita gente não tem especialização. Eu não tinha especialização. Eu não prestei o cargo de especialista, eu prestei o de professor regular dentro do hospital, que eram cargos diferentes. Eu ia trabalhar com planejamento, com preparação de aulas, de material, mas o professor especialista na área ia fazer o atendimento específico, entendeu? O que foi planejado. Isso, aplicar, exatamente. E a quantidade de vagas, você lembra ou não? Eram vagas, é aquela questão do concurso público, esse concurso já faz tempo, tá, gente? É aquela coisa das vagas iniciais com potenciais vagas para serem abertas depois, né? Então, eu acho que eram coisa de 20 para os regulares e 13 para os especialistas. Então, não era um número tão pequeno assim, mas era um número que poderia, inclusive, aumentar depois, conforme a demanda do hospital. Mas Entendi. era muito concorrido, meu cargo era muito corrido. Ah, legal, é bom saber. Tá querendo entrar na área, as possibilidades. Sim, sim. Bom, então a gente vai finalizar dando algumas dicas e orientações para quem quer entrar nessa área, né, de pedagogia hospitalar. O que você recomenda de formação, de caminho realmente acadêmico, ou mesmo de atuação, como entrar no mercado de trabalho? Tá. Quem está no início da carreira, tá? Então, por exemplo, eu estou na graduação e eu quero ter a oportunidade de trabalhar em hospital. Pense nisso desde a graduação. Não deixa para pensar depois que terminar a graduação, porque depois você pode perder um tempo precioso que a graduação pode te entregar. Hoje, muitas graduações produzem conhecimento científico na área da pedagogia hospitalar, na área do atendimento escolar hospitalar, já há muitos anos. Então, tente fazer o seu TCC na área, tente fazer o estágio de gestão de ação educativa em espaço não hospitalar, num hospital, por exemplo. Sim, Existe o estágio agora da pedagogia, que educação em espaço não escolar, mas pode ser museu, pode ser centro cultural, ONG, clínica de psicopedagogia, pode ser vários, e pode ser hospital. Então, se você quer trabalhar no hospital, procure também uma oportunidade nessa área para você formativamente ir angariando conhecimento na área. Depois, procure fazer especialização, né? Especialização pública ou particular, se você tiver condições de pagar, porque é a abertura de chaves e é o diferencial do resto da concorrência. Eu, por exemplo, vi que o cargo de especialista era muito menos concorrido, né? Muito menos candidatos por vaga, porque pouquíssimas pessoas tinham a especialização. É uma especialização muito específica e ainda pouco conhecida, pouco explorada, como você disse, né? Então, o carro-chefe aí do seu ingresso na área é a especialização assim que acabar a graduação. Procure uma especialização em pedagogia hospitalar ou em atendimento escolar hospitalar. Eu legal. acho que é a carta surpresa aí da sua inserção profissional. E depois pesquisar concursos, se você estiver numa cidade grande, melhor, porque pode ter oportunidade de grandes hospitais realizarem convênios com as secretarias. Então, isso tudo depende da capacidade da pessoa de pesquisar, de buscar, de angariar conhecimento, levantar contato para você poder inserir na instituição que você deseja. Então, não é um processo seletivo padrão para o Brasil todo. Você precisa escolher o hospital que você quer trabalhar. Escolher o hospital oferece esse serviço? Oferece atendimento pedagógico lá dentro? Oferece. Entra no site do hospital, pesquisa como que é esse processo seletivo, se é particular, se é concurso público, e aí a gente começa a correr atrás a partir da especificidade de cada hospital. Legal. Então ainda não é algo padronizado, né? Não, e nem que. Cada lugar tem um processo seletivo diferente e tem opções Exato, públicos também. sim, sim. Em algum
Nas cidades maiores já tem concurso público. Eu sei que no Paraná tem e em São Paulo também tem. Não é tão recorrente assim, né? Porque a demanda é menor. Uh, mas é isso. A gente está engatinhando, mas a gente já conseguiu grandes avanços em políticas públicas também para ter garantias legislativas maiores para o profissional que quer se especializar na área. Legal. E o pessoal está aqui pedindo indicação de livros, autores, para aprofundar. Você tem alguma indicação? Se quiser mostrar seu livro também. Ai, posso ir rapidinho buscar? Claro, pode sim. Espera aí, vou atravessar minha casa aqui com vocês. Tá bom. Vou tentar essa live sim, tá bom? No final. Tá joia. Mas eu vou tentar gravar. Tá bom. Eu vou pesquisar. Gente, se vocês A tiverem Roseli, aqui. Escolarização hospitalar. Pessoal, já dá o print. Peraí. Que é um espaço desafiador. Qual que é o nome do livro? Escolarização hospitalar. Ah, tá. Tá certo. Aí eu tenho esse aqui, que é o aluno gravemente enfermo, que é o aluno do GRAAC, da coleção Educação em Saúde, da Amália Neidovich. Ah, peraí. Gente, pega o caderno de vocês. Ou tira print. Não dá para tirar print durante a live, porque não... eu não sei se dá, mas eu vou anotando. Mas eu mando também por escrito para você. Manda todos pra... eles. Mando, daí você compartilha. Porque senão o pessoal até só anotar. Melhor. Tá travando um pouquinho aqui para mim. Tá travando? Gente, é porque eu tô bem longe você do Wi-Fi, que eu tava no outro quarto. Tá. E tenho esse aqui. Você quer então me mandar e eu coloco aqui. Qual que é? Esse é Implicações da Criança no Processo de Alfabetização, que é a área da minha pesquisa. Bem legal. Mando esse também. Meio um pouquinho embaçado. Aí não consigo ver o título. Desculpa. Eu vou vir para cá por causa da internet, que o Wi-Fi fica desse lado. Eu queria buscar também, acho que vai ficar embaçado se eu for lá buscar, o meu livro, que é o de avaliação da aprendizagem e sofrimento psíquico, que é impactos na formação e no desenvolvimento discente. Só que se eu for lá, Juliana, vai embaçar de novo, porque lá é longe. Tá, mas me manda junto com essa lista aí, eu deixo aqui embaixo para todo mundo que quiser aprofundar esse estudo. Por favor. E eu também fiquei curiosa. Muito legal. Foram buscar para mim. Se você puder esperar um minutinho. Claro. Foram buscar para mim. É porque se eu tiver aqui lá com o celular, vai travar de novo. Então, tava travando bastante, não tava conseguindo ver as capas direito. Ai, se você conseguir pegar as outras capas que eu tirei, também traz, por favor. Ela foi buscar, minha esposa foi buscar o meu livro que ela já conhece, que é o do azulzinho. Uhum. Só que as outras capas eu não sei se ela conhece. Eu deixei tudo tirado lá. Se ela conseguir trazer, vamos ver. Então, eu vou só avisar aqui para todo mundo. Quem quiser mandar perguntas, que a gente está finalizando a live, então manda aqui para ele responder. O pessoal tá agradecendo muito, Vitor, seu conteúdo. Eu que fico feliz pela oportunidade, gente. Não, a gente que agradece, porque realmente não tem tanta gente nesse mercado, né? Exatamente por ser um mercado que está crescendo, a gente não tem tantos exemplos de atuações, né? Ô, Juliana, tem gente pedindo depois para a gente postar os livros, depois se a gente puder fazer um post, né, com os títulos. Ela achou. Legal. Obrigado. Esse aqui é o meu, Avaliação da Aprendizagem e Sofrimento Psíquico. Tá dando para ver? Esse azulzinho. Muito legal. Impacto na formação e no desenvolvimento discente. É de escola pública, gente. Só com criança de 1º ou 5º ano. Muito legal. Esse aqui que eu já mostrei foi o primeiro, Escolarização Hospitalar. Ele é da professora Roseli de Fátima. Esse é da orientadora, o aluno gravemente enfermo, da coleção Educação em Saúde. E esse aqui tinha um outro, mas ficou lá.
implicações do câncer da criança no processo de alfabetização, que é o que eu estudo. Esse também é da minha professora Amália Neidkovic. Tá bom. Tá? Bem legal. Então, vou deixar aqui embaixo para todo mundo pegar depois. Perguntaram aqui sobre cursos EAD para se especializar na área hospitalar. Qual a opinião de vocês? O que você acha, Victor? Olha, não só para a área de pedagogia hospitalar, mas para todas as áreas. Existe EAD muito boa e existe EAD não tão boa assim. Como existe curso presencial muito bom, e assim existe curso presencial não tão bom assim. Então, depende da qualidade do curso. Pesquise sobre o curso, pesquise sobre quem já fez o curso, pesquise sobre feedbacks, resenhas, vá atrás das notas do curso, se possível for, porque daí você vai conseguir angariar um pouquinho da qualidade dessa formação que você está pretendendo cursar. Eu acho que esse é o passo primordial, porque eu não sou contra a EAD, eu dou aula por EAD também, né? Eu sou professor das Faculdades Integradas Potenciais de Cotia, no ensino presencial e também nos módulos EAD. Então, a EAD precisa ser bem planejada, precisa ser bem pensada. Se for uma EAD só por fórum, só com atividades assíncronas, não dá certo. Não dá certo porque você precisa ter interação virtual com o professor. Isso, isso. Você precisa ter cara a cara, olho no olho, porque a EAD, o ensino remoto pelo computador, né? Ele é mais dispersivo para todo mundo, para criança principalmente, para adulto também. Então, precisa ter uma abordagem metodológica muito cativante, precisa ter recursos novos, precisa ter discussão em grupo, mesmo no módulo virtual. Se não tiver várias metodologias diferentes para o curso, uma coisa muito monótona, não vá, porque você não vai ter um bom aproveitamento. Então, é averiguar a qualidade do curso para que a sua formação seja ainda mais qualitativa. Mas eu não dispenso a EAD. Eu acho que existem muitos cursos de EAD perfeitos aí para a gente seguir de casa, principalmente nesse tempo de pandemia. É isso que eu ia falar. Nesse tempo de pandemia, muitas universidades estão dando já aula de forma remota. Eu diria que é até uma oportunidade de aproveitar esse tempo que a gente está tendo, de que as aulas são ao vivo. Eu acredito que a qualidade acaba sendo, consequentemente, melhor, porque você consegue tirar as dúvidas ao vivo com o professor, né? Mas é claro, acho que depende de cada universidade, tem EADs muito bem planejados, mas acredito que são poucos ainda, né? Está crescendo bastante, mas eu aproveitaria esse tempo de pandemia em que as aulas estão sendo remotas para procurar uma universidade que você consiga ter essas aulas ao vivo, mais à distância, né? Mas é isso, Victor. Queria agradecer muito. Eu, particularmente, amei conhecer a sua experiência. Achei muito bacana os conhecimentos que você compartilhou. Acho que agregou de verdade muito pra gente. E é isso. Vou tentar deixar a live salva por aqui. E depois os livros como indicação aqui embaixo. Tá, joia. Eu que agradeço, viu, Juliana, pela oportunidade, pelo papo e pela conversa mesmo, pelo compartilhamento de conhecimento. Espero que eu tenha contribuído aí para a quinta-feira de todo mundo. Compartilhou muito. Muito obrigada, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.